Como ficar grandão com calistenia? Essa é uma pergunta que eu recebo bastante. Então, nesse vídeo eu quero te mostrar a lógica por trás disso, porque descobrir isso foi muito libertador para mim, foi muito gratificante. Então, quero compartilhar com vocês toda a lógica por trás disso, para que vocês também possam ter a possibilidade, se for do seu interesse, de desenvolver hipertrofia com calistenia. Porque quando eu comecei a treinar, há 20 anos atrás, eu achava que só existia o treino em academia. E eu adorava ir em academia. Só que eu tinha dois problemas. O primeiro era quando a academia estava fechada. Seja porque era final de semana, ela não abriu o horário inteiro, seja feriado, seja porque às vezes eu queria treinar num horário que ela não abriu ainda. E então esse era um problema que eu tinha nessa época. E o outro problema é quando eu viajava. Às vezes eu tinha uma viagem, ia para algum lugar bacana, mas eu não conseguia curtir às vezes 100% porque eu ficava naquela ânsia de querer treinar. Lógico que hoje em dia eu já não sou assim, eu já não tenho essa ânsia de querer treinar todo dia. Até porque, sei lá, quando a gente é mais novo, né? A gente é mais ansioso. Mas eram os dois problemas que eu tinha. E eu pensava assim, tem que ter um jeito de solucionar isso. Naquela época, 20 anos atrás, não existia não era tão comum ter uma academia cada esquina, academia 24 horas, não tinha essas coisas. Então, no final de semana, a minha academia, por exemplo, só abria no sábado de manhã. Então, tinha que ir treinar naquele horário. Depois, sábado, depois do almoço, domingo não abria. Hoje em dia a gente já tem academia que abre todo dia, né? Que abre sábado à tarde ou até domingo de manhã, enfim. Mas naquela época não era assim. E eu, naquela ânsia de treinar, tinha esses dois problemas. Quando a academia estava fechada ou quando eu estava viajando e não podia estar na academia. Ou ainda, é, às vezes eu nem estava viajando, às vezes eu estava na minha cidade, mas eu estava longe da academia. Como é que eu ia fazer? Porque também naquela época não existia academia de rede, que você está num bairro, você está em outro, e aí você pode frequentar qualquer academia. Não tinha nada disso. Então, tentando resolver esse problema, eu diversas vezes tentei adaptar a calistenia para o meu treino. Só que tinha dois problemas também. O primeiro é que quando eu ia ver calistenia, basicamente se resumia a flexão, barra e agachamento com o peso do próprio corpo. Barra até beleza, dava para dar um estímulo bacana. Mas flexão era leve e agachamento mais leve ainda, né? Naquela época eu cheguei a treinar com 200 quilos no agachamento, e aí eu vou ficar agachando com o peso do corpo, não dava onda nenhuma. Esse era um problema. E o segundo problema é que toda vez que eu tentava buscar algo mais avançado sobre calistenia, ficava o que mais tinha, e acho que até hoje é assim, essas manobra tanto estática quanto pliométrica, quanto explosiva, dar pirueta ou fazer bandeira, são coisas que são coisas que não geram hipertrofia significativa. Então, eu diversas vezes tentei adaptar a calistenia para esses momentos. Ah, estou viajando, deixa eu tentar fazer uma calistenia aqui. Ou a academia está fechada, não tem como eu ir, deixa eu tentar adaptar uma calistenia aqui. Mas eu sempre me frustrava nisso aí. Só que eu ficava com aquele negócio na minha cabeça assim, pô, tem que ter alguma saída, alguma solução. Foi até então que eu também sou engenheiro de formação, então eu me adentrando um pouco mais na, na, nos conhecimentos da física, da engenharia, de sistemas de alavanca, planos inclinados e observando também ao mesmo tempo a biomecânica dos exercícios, como é que é a cinesiologia, a biomecânica da musculação em si, eu comecei a observar que talvez eu poderia manipular a física, a geometria, digamos assim, do movimento para poder mudar o peso, a carga que meu músculo estava vendo. Aumentando ou diminuindo assim a carga, igual quando a gente faz na academia. Quando a gente vai na academia, tá pesado, eu tiro a anilha, tá leve, eu ponho a anilha. Então,
na calistenia poderia talvez tentar fazer assim. Eu mexer na geometria do movimento para eu chegar na carga que eu desejava. E aí eu comecei a fazer esses testes, eu estava muito empolgado de fazer isso e eu fui vendo que dava resultado. Dava resultado e durante muitos anos eu fiquei treinando assim. E por que dava resultado? Eu tinha os mesmos resultados treinando em academia e treinando calistenia. Quando eu consegui entender essa lógica. E eu vou explicar para poder qualquer um poder fazer isso também. Mas vamos lá. Por que funcionava então? Porque basicamente a hipertrofia, a gente pode colocar 4 pilares nela. O primeiro é volume load. Volume load nada mais é que é uma variável que quantifica o seu treino. Tem várias fórmulas de cálculo, a fórmula que mais didática e fácil é número de séries vezes repetições vezes carga. Você já viu meus vídeos, eu estou sempre dando esse exemplo. 3 séries de 10 repetições com 50 quilos, eu vou ter um volume load, ou vou ter uma tonelagem, que é um outro nome, de 1.500. Quanto maior essa tonelagem, em tese, no primeiro momento, maiores são os resultados. Então, esse volume load é um volume que quantifica o tanto de treino e é a variável que eu, em tese, tenho que mirar dentro do meu treinamento para poder otimizar meus ganhos. Tá, esse é um princípio. Segundo princípio, a intensidade. Intensidade é carga, ou percentual de RM, de repetição máxima. E quando a gente fala em carga, para hipertrofia, a carga não pode ser nem muito alta, porque senão vai virar um treino de força, a gente vai conseguir fazer pouco volume, nem pode ser muito baixa também. Tem uma carga ali ideal. Não é o intuito do vídeo explorar em profundidade esses quatro princípios da hipertrofia. Mas só para a gente trazer, para a gente entender a lógica aqui, então, da proposta que eu estou trazendo aqui da hipertrofia da calistenia para ficar grandão. Então, se eu consigo ajustar a intensidade no treino da academia, colocando ou tirando anilha, ou se eu consigo ajustar essa intensidade para treinar dentro da intensidade certa, mudando a geometria do exercício, eu consigo então satisfazer o meu segundo pilar. O terceiro pilar seria treinar dentro da nossa capacidade de recuperação. Tem vídeo também meu explicando mais aprofundadamente isso, mas basicamente a gente tem nossa capacidade de treino, nossa capacidade de recuperação. E lembra que eu falei o primeiro pilar lá, que quanto maior o volume load, maiores os ganhos? Pois é, quanto maior o volume load dentro da sua capacidade de recuperação. Porque se você faz um treino que você não consegue se recuperar, você acaba por limitar a sua capacidade de acumular volume no médio prazo. Então, não adianta eu simplesmente fazer muito volume de uma vez. Eu tenho que fazer um volume que eu consigo me recuperar. Então, é um outro princípio. E o quarto princípio que está interligado com tudo isso é a progressão de trabalho, da carga de trabalho. Por quê? Porque ninguém treina para ficar mais fraco, ninguém treina para ficar igual, todo mundo treina para ficar mais forte. Se eu estou ficando mais forte, naturalmente, os pesos que eu vou levantar, a carga que eu vou levantar, vai ter que ser maior. Se eu tenho uma capacidade de carregar 50 quilos, e aí eu fiquei mais forte, agora é minha capacidade de levantar 60 quilos, então, naturalmente, meu volume load vai aumentar. Ele vai progredir ao longo das semanas, seja em aumento de carga ou em aumento de séries e repetições para a mesma carga. São maneiras, né, da gente quantificar aí essa progressão. O fato é que a gente tem que progredir para a gente poder ter resultado. Então, nesses 4 princípios, eu conseguia. Veja que volume load, capacidade de recuperação e progressão não é difícil de ajustar com um treino de calistenia. Ou o que pegava era só a carga. Como eu falei, né? Você ficar fazendo flexão e agachamento com o peso do corpo era muito leve. Então, no momento que eu consegui achar uma alternativa para, entre aspas, digamos assim, enganar a carga que meu músculo está vendo, né? O meu peso do corpo é o mesmo. Mas aí eu uso a física para poder multiplicar ou dividir esse peso e aí essa carga que o músculo-alvo vai enxergar. Quando eu consegui então mexer nesse parâmetro, esse sistema começou a dar certo e foi quando eu
consegui então ficar bastante tempo treinando só com calistenia. E só fazer um parênteses aqui, inclusive é essa lógica que eu uso lá no meu projeto Protocolo Soviético, que tem um dos projetos é justamente o Protocolo Soviético para Hipertrofia Caseira, que eu vou explorar aí os princípios da hipertrofia, vou explorar os princípios da calistenia para hipertrofia e os princípios do Protocolo Soviético aplicados para hipertrofia, juntar os três e montar um programa de treino no qual a pessoa vai lá, faz um teste, já sai ali o treino que ela tem que fazer, ela faz o treino e a planilha calcula o próximo treino e à medida que ela vai ficando mais forte, ela já vai calculando assim qual que é a próxima progressão que você vai fazer. Então necessariamente a gente, nessa estrutura, né, os alunos não precisam ficar sabendo da física, da geometria, do sistema de alavanca, plano inclinado, nada disso, porque o próprio sistema lá já vai te mostrando qual que é a sua próxima progressão. Então, à medida que ele identifica que você atingiu uma capacidade física, ele te indica para você progredir para a próxima variação do exercício. Aí, então, além da hipertrofia e da calistenia para hipertrofia, ele faz estudo baseado no protocolo soviético, que se eu pudesse resumir, tem um vídeo aqui, vou deixar na descrição explicando melhor o que é o protocolo soviético, mas para resumir uma única frase seria a frase dita pelos soviéticos, que é treinar para a falha é treinar para falhar. Não treinamos para a falha, treinamos para o sucesso. Mas vou deixar um vídeo aqui que vai explicar melhor para quem tiver interesse sobre o que é o protocolo soviético e também vou deixar o link aqui do protocolo soviético para hipertrofia para quem quiser interesse. Fechando esse parênteses, fechando o parênteses do merchan aí, voltando para o nosso raciocínio. Então, quando eu conseguir aplicar esses conceitos de ajuste de intensidade através da variação da geometria dos exercícios, eu consegui então ter excelentes resultados treinando só calistenia e calistenia voltada para hipertrofia, que é um tema que eu tinha muita dificuldade de achar material sobre isso. E agora vem a pergunta clássica, que imagino que você talvez esteja fazendo, mas que sempre me surge. Ah, Gabriel, mas eu vi lá nas suas redes sociais você treinando com peso. Você não falou que você treinava só com calistenia? Então, nesse ponto do vídeo, a gente já percebeu que, em princípio, a gente tem dois tipos de treino. O treino com academia, que é um treino que é mais intuitivo, ele é mais... o ajuste de carga dele é mais objetivo. Eu ponho, tiro anilha. Eu posso fazer um ajuste talvez mais fácil, um ajuste fino de colocar a anilha de 1 kg, tirar 1 kg, pôr 1 kg, e é intuitivo. Eu entro lá na máquina lá e faço o que a máquina está articulada ali para fazer. É bem intuitivo. Por outro lado, o treino com calistenia, ele é um treino que não é tão intuitivo no primeiro momento, porém, depois que você entende ele, você pode treinar em qualquer hora, em qualquer lugar, usando apenas o peso do seu corpo. Então a gente vê que tem benefícios e prós e contras de cada uma dessas abordagens. E qual das duas é melhor? Aí, para explicar isso, eu vou voltar em outra coisa que eu já falei, em algum vídeo aí para trás, que tem melhor detalhado lá também. Mas fazendo um resumo aqui, o pior método de treino feito todo dia dá mais resultado que o melhor método feito uma vez só. Por quê? Porque, basicamente, no pior método, se ele for feito todos os dias, você vai acumular um pouquinho de volume load. E ao final do ano, você acumulou um tantão. O melhor método feito um dia só, ao longo do ano inteiro, você acumulou só um pouquinho de volume load. Na hora que você compara um pouquinho com um grandão, quem tem mais volume load teve mais resultado. Então, o volume load é uma variável importante, mas o que mais importa é o que você gosta de fazer. É aquilo que vai te dar adesão, consistência no treinamento. Então, às vezes, o melhor método não é aquele que vai te dar o melhor método de acúmulo de volume load, progressão, etc. Não é o mesmo método que vai te dar adesão, porque você tem que gostar daquilo. Tem que não só gostar, mas tem que encaixar no seu contexto. Então, às vezes, você gosta vamos supor, você gosta de academia, mas você vive viajando,
Tá cada hora num hotel, num lugar, não tem essa dinâmica, às vezes, de você ficar toda hora achando uma academia, então talvez nesse contexto a calistenia vai funcionar melhor. Então, assim, qual que é melhor? Depende do seu gosto, depende dos seus contextos. E por que eu estou falando isso? Porque eu gosto de levantar peso. Eu também gosto de ter essa consciência corporal e conseguir me desenvolver só com calistenia. Eu gosto das duas coisas. Então, quando eu levantei a bandeira da calistenia para hipertrofia e treinava só com calistenia para hipertrofia, eu não estava completo comigo mesmo, porque eu gosto de levantar peso. E eu realmente, eu treino em casa há uns 15 anos, nos últimos 7 ou 8 eu tenho aqui 4 kettlebell, que é o que o pessoal vê aí nos meus vídeos, um de 16, um de 24, um de 32, um de 40, só isso. É o que eu uso de peso hoje, nos últimos 7, 8 anos, que eu tenho usado de peso para poder complementar meu treinamento de calistenia e tem sido muito válido para mim. Então a coisa mais importante de todas é o melhor treino é aquele treino que você vai ter a melhor adesão, a melhor consistência. Depois que você chegou nesse treino, a gente vai ver todas aquelas outras variáveis: volume load, intensidade, capacidade de recuperação e progressão. Então era o princípio lógico que eu queria trazer aqui, que dá sim para ficar grande treinando calistenia. Não dá para eu explicar tudo nesse vídeo. E se você tem dúvidas, se você gostou desse tema, quer que eu desenvolva mais ele, deixa suas dúvidas aqui no comentário. Se for de interesse geral, se for pertinente, vou desenvolver mais esse tema conforme as dúvidas. Se você achou que esse vídeo foi interessante de alguma maneira, dá aquela força aí pra gente, dá uma curtida, se inscreve no canal e compartilhe com aquele amigo que pode se beneficiar desse conteúdo. Tamo junto e até a próxima.